Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live de hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito a vocês também, que é o emagrecimento. Não é verdade? Todo mundo quer emagrecer. E a pergunta é: a musculação emagrece? Eu sei que tem muito dessa dúvida por aí. Mesmo você que já tem muito acesso a informações, e até me siga aqui no Instagram, ainda fico com a pulga atrás da orelha, não é? Porque não faz sentido. Como que a musculação pode emagrecer se aumenta a massa muscular, aumenta o seu peso na balança e gera muitas dúvidas nesse sentido. Eles falam, normalmente, aeróbica que emagrece e que a musculação incha e parece que você está mais gorda. É importante destacar que logo no início eu vou repetir outras vezes que o emagrecer que nós focamos aqui não é perder peso na balança, e sim perder gordura. São coisas diferentes que as pessoas confundem muito, ok? Quando eu comecei a trabalhar, tinha sempre essa questão. A orientação era sempre assim: você precisa secar primeiro, fazer bastante exercício aeróbico, aí você seca e depois a gente faz a musculação para enrijecer. Quem nunca ouviu falar nisso? Não é verdade? Mas como vocês viram na live da semana passada, quem não viu, todas as minhas lives vão ficar disponíveis lá no meu canal do Telegram. Como você entra no Telegram? Você vai lá na minha bio, que são as informações do meu Instagram, e clica lá, canal do Telegram. Tem o Linktree, você clica no Linktree e vai ser direcionado para o meu canal do Telegram. Lá no Telegram vai ter muito material inédito, que não tem nas redes sociais, certo? Tem até lá hoje legal que eu coloquei isso, mostrei meu abdômen e dei uma aula assim, bem mostrando, situação real. Vai lá no Telegram para vocês verem que é muito bacana. Então, os aeróbicos são os exercícios mais recomendados quando o objetivo é emagrecer, né? Lembrando sempre que emagrecer, nós estamos falando aqui, não é perder peso na balança. Emagrecer é perder gorduras acumuladas, certo? Lá nessa live também, da semana passada, que está no Telegram, eu falo sobre metabolismo lento, como os exercícios influenciam no seu metabolismo de repouso, atuação das enzimas que agem nos processos de emagrecimento, falo da supercompensação, que é um mecanismo de sobrevivência, ativado pelo nosso organismo para a gente economizar energia. Tá super interessante lá. Vai ampliar o que eu vou falar hoje, tá? Porque hoje eu vou focar bem na musculação como uma estratégia de emagrecimento. Eu vou mostrar evidências científicas que reforçam a minha metodologia e a forma que treino minhas alunas e alcanço tantos resultados, tanto com elas como comigo, tá? Que eu faço há tantos anos e eu consigo manter o meu peso. Nós vamos abordar os mecanismos da musculação que ajudam no processo de emagrecimento de uma visão bem diferente. Sempre lembrando, emagrecer é perder, não é perder peso, é perder gordura. Vamos focar na gordura, que é a coisa feia que está no nosso corpo. Então vamos aos estudos. Tem um estudo de 2010, onde pegaram 3.258 homens de diferentes faixas etárias e fizeram testes de forças em aparelhos. Colocaram no leg press, colocaram no supino, colocaram algumas máquinas e mediram qual que era o homem mais forte. E eles chegaram à conclusão que os mais fortes eram os mais magros. Aí você já começa a visualizar a importância do treinamento muscular para você ser magra, ok? Em 2010, teve um outro estudo com 122 mulheres no período pós-menopausa, fase da vida que a mulher começa a acumular gordura na região abdominal. Foram 6 anos de acompanhamento. E esse grupo foi dividido em 2. Um grupo fazia musculação e o outro não fazia musculação. Treino de força, 2 vezes semanais. Após um tempo de estudo, constatou-se que aumentar a força no agachamento estava associada à estabilização do peso e da composição corporal. E interessante desse estudo é que eles dividiram essas mulheres em 3 grupos novamente. Um grupo que ganhou mais força
um grupo que ganhou níveis intermediários de força e um grupo que ganhou muita força. E o grupo que mais emagreceu foi o que ganhou mais força, ou seja, você não precisa treinar, e sim ter mais força para emagrecer mais. Peraí então. Então a gente não é só fazer musculação? Porque é muito comum a gente escutar isso, né? Poxa, mas eu faço musculação, mas eu não emagreço. Que história é essa? Musculação emagrece ou não emagrece? A questão é, você tem que fazer musculação, mas você tem que ter o resultado, que é o aumento da força. Se você não tiver aumento de força, você não emagrece. Lembra o estudo que eu mostrei anteriormente? Se você não tem força, todo mundo que é forte é magro, naquele estudo que eu mostrei, né? Em 2017, 376 idosas. 3 meses de treino, 2 vezes semanais. Nesse estudo, os pesquisadores queriam comparar se o volume de treino ele faz diferença. Como é o volume de treino, né? Você pode estar pensando. O volume de treino é tipo você fazer uma série de musculação com 20 tipos de exercícios diferentes, com muitas séries e muitas repetições. E um menor volume de treino é você fazer 8 exercícios, 3 séries cada um. Então eles queriam ver qual o tipo de seu volume interferia. Então, qual treino que faria mais resultados, os mais longos ou os mais curtos? E avaliar também o grau de respondedoras. O que é isso, respondedoras, né? Respondedoras é se aquela pessoa, se todas iam ter resultado ou não. É o grau de respondedoras, acho que nem existe esse nome no dicionário, né? E eles verificaram que todas, sem exceção, aumentaram força, funcionalidade. Você sabe o que é funcionalidade? O treino de força também, ele aumenta a funcionalidade. Funcionalidade é você conseguir levantar rápido de uma cadeira, é você correr para pegar uma coisa. Com a idade, a gente vai perdendo a funcionalidade. Então, eles perceberam que elas aumentaram a força e funcionalidade. E emagreceram também sem dieta, perdendo mais de 4 centímetros na cintura. Esses estudos mostram que o treino intenso é que emagrece. Não é chegar na academia e fazer qualquer coisa. A gente vê isso muito, né? As pessoas lá ficam conversando, muitas vezes ficam no celular e não tem resultado. Semana passada, uma aluna me contratou para mim fazer um treino à distância para ela. A distância é quando a pessoa não quer aquele personal, não tem essa disponibilidade, às vezes quer só uma orientação. E eu fui dar essa orientação. Eu sempre faço um diagnóstico antes e eu pude constatar isso nela. Que ela é uma pessoa que frequenta academia muito, mas ela estava fazendo um alto volume de treino. Além disso, além do alto volume, ela estava fazendo atividade física, tipo, hoje ela malhava braço, amanhã também. E ela estava sem resultado. Aí eu faço um diagnóstico e a gente vai corrigindo. Então, é um alto volume de treino, tá? Mas por que isso, então? Quem assistiu a live da semana passada aprendeu que os exercícios intensos aumentam o metabolismo de repouso. Você gasta mais energia parada. A musculação pode funcionar como um HIIT. Quem que lembra o que é HIIT? Também da live passada. Com esse tipo de exercício intenso, você envia uma mensagem para o seu corpo. Foi isso que eu falei lá, só para atualizar vocês. Quando você faz um exercício intenso, a gordura que você tem, ela fica estocada. E a gente gasta os carboidratos, que a gente tem reservas de carboidratos e de glicogênio no nosso fígado e nos músculos. Quando a gente faz atividades intensas, a gente gasta esses depósitos. E no período de recuperação, a gordura estocada é que vai compensar esses depósitos. E é esse tipo de treino que a gente manda a mensagem para o corpo. Olha, agora aqui nesse exercício, você não precisa gastar gordura. Você vai gastar os carboidratos. Porque se você ficar gastando muita gordura durante o seu treino, como é o aeróbico de longa duração e menos intensidade, seu corpo vai entender que você tem que guardar aquilo ali. Então ele fica meio que guardando a gordura e diminui o seu metabolismo. É isso que eu falei, mas uma das coisas que eu falei na live passada. Então, em 1990, teve outro estudo que o objetivo era avaliar o gasto calórico por minuto de um treino de musculação. E foi 3 tipos de treino que eles avaliaram, tá?
dois tipos de musculação e um aeróbico. A musculação primeira era 3 vezes 8 repetições máximas. O segundo era musculação em circuito, 4 vezes 15 repetições submáximas. E o terceiro tipo era um aeróbico de 40 minutos, 80% da frequência cardíaca máxima. Foram os 3 tipos de exercícios diferentes para eles avaliarem o gasto calórico por minuto. Gente, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar, tá? Se eu tiver muito rápido, quiser algum tipo de esclarecimento. Esse tipo de primeiro grupo que eles colocaram aqui, a musculação 3 vezes 8 repetições máximas, subentende-se aqui que teve intervalo de recuperação. Então a pessoa faz uma série, vai esperar um tempo, faz outra, espera um tempo, faz outra. Já a musculação em circuito não, você vai passando e fazendo diferentes tipos de exercício. E o que se observou nesse tipo de treino? Que a musculação 3 vezes 8 repetições máximas, aqui você fica esperando para fazer a próxima repetição, a próxima série, foi que mais gastou caloria. Foram 27,6 quilocalorias por minuto. Já a musculação em circuito, que subentende-se que não tem um intervalo de recuperação, porque você faz um e você vai fazer no outro. Então, subentende-se que você não tem um período de recuperação. Essa gastou 12,1 e o aeróbio contínuo 10,8. Tá? Vou repetir. Musculação 3 vezes 8 repetições máximas. Máximas é quando você chega no seu limite. A 8ª é a última que você consegue. Então, com período de recuperação, 27 quilocalorias por minuto gastou. O circuito 12,1 e o aeróbio contínuo 10,8. Então, aqui é um indício, né? É uma pesquisa que indica que a musculação está emagrecendo mais que o aeróbico, certo? Eu tenho uma aluna, ela veio do aeróbico, ela tem uma tendência muito grande no aeróbico, e eu venho feito um trabalho com ela, eu e a Nutri, diminuindo esse treino aeróbico. E agora, como ela fez um protocolo de emagrecimento, e ela ainda faz o aeróbico um pouquinho, e ela vem emagrecendo muito, nós resolvemos mudar o protocolo dela e agora ela faz esse tipo de exercício, esse tipo de musculação que eu falei aqui. 3 vezes 8 repetições máximas e ela fica esperando lá do aparelho. Porque esse treino muito intenso tem que esperar um intervalo de recuperação ali. E ela fica agoniada, ela quer, vamos fazer outra? Não, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui parada? Porque é o que eu falei no início, é difícil a gente entender que a musculação emagrece. Porque às vezes você para, você espera o intervalo, aí faz um esforço intenso de novo. Não é aquela coisa da corrida, sabe? Então, tem-se a impressão mesmo que a corrida emagrece mais. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, através de vários estudos científicos, que não, que é a musculação. E que não é, a ênfase do emagrecimento nos exercícios não é a hora que você tá se exercitando, não é que você tá gastando de caloria ali, entende? É o que você vai gastar nas 72 horas depois. Em vez de uma ali, a gente está focando nas 72 horas, quiçá mais, em que seu corpo vai estar ainda em processo de recuperação, recuperando aquele desgaste, aquele impacto que você colocou nele durante o exercício, utilizando seus depósitos de gordura. Essa é a ênfase. Sempre lembrando, emagrecimento não é perda de peso na balança, é perda de massa de gordura, ok? Outro estudo, em 2005, com mulheres jovens. Primeiro grupo, musculação, 3 vezes 15, circuito, 65% de uma repetição máxima. Para quem não sabe o que é repetição máxima aqui, eu vou explicar mais ou menos. Quando a gente vai dosar o esforço numa musculação, a gente faz um teste que chama teste de repetição máxima. É aquela repetição, é a única que você consegue. E Raquel? É a única que você consegue, a única. Então, vamos supor, você põe lá supino 20, aí você faz uma repetição 20 quilos. É o máximo que você consegue. Essa é uma repetição máxima. E essa é eu tô aprendendo a lidar com isso aqui, tá, gente? Então, a gente é um parâmetro, através dessa uma máxima, a gente consegue calcular qual o percentual dessa máxima que a gente vai treinar.
Aí pode ser 65%, 80%, a máxima. Nesse caso aqui, o estudo foi musculação em circuito, 3 vezes 15, 60%, 65% de uma dessa máxima que você consegue. E o outro grupo fazia aeróbico, só que tinha uma coisa aqui. Nessa musculação e no grupo que fazia aeróbico, se gastava a mesma quantidade de caloria, tá? Foi tido esse cuidado. Então, se elas gastavam 400 calorias nesse tipo de exercício, elas mantiveram no mesmo tipo, nos dois exercícios, o mesmo gasto calórico. E o interessante desse exercício foi que se constatou que o gasto calórico após o exercício aumentou 14% no grupo de força em comparação com o aeróbico, mesmo que na hora era o mesmo gasto calórico. Vocês entendem? Em 1993, homens jovens, outro estudo, fazendo musculação, foi analisado no período de descanso o quociente respiratório. Como eu ensinei na live anterior, o quociente respiratório é outro parâmetro que a gente usa para ver qual tipo de substrato você está gastando, tanto no exercício quanto no seu período de repouso. Dá pra gente ver que o que você está gastando, gordura ou carboidrato, através desse QR, tá? Então, em 1993, homens jovens fazendo musculação, foi analisado no período de descanso o QR, que é para ver se você está gastando gordura ou carboidrato no período de descanso. E foi constatado que eles estavam usando até 80% mais de gordura nas 2 horas depois do exercício. Uau! Né? 80% mais de gordura no período de recuperação. Então, você pode perceber, eu vou repetir mais uma vez, que nós não vamos focar no gasto calórico durante o exercício, certo? Mas nas horas seguintes, 72 horas, 80 horas, que você vai gastar a sua gordura estocada, certo? Outro estudo de 2002, agora com homens treinados, 10 repetições máximas de 3 exercícios compostos. O que é exercícios compostos? São aqueles que a gente usa mais de uma articulação no movimento. Por exemplo, no agachamento a gente usa a articulação do quadril, do joelho, do tornozelo. Ele é um exercício composto. Na rosca direta, nós utilizamos um exercício, ele só usa uma articulação, você tá vendo? Só uma articulação. Então, ele não é um exercício composto, tá? Quanto mais composto o exercício, mais resultado você vai ter. E lembre-se também, vou dar só um toque aqui, apesar de não ser assunto, é bom falar, que não existe exercício de isolar a musculatura, tá, gente? A gente não treina mais assim, não. Ah, hoje eu vou treinar glúteo. Não existe essa mágica. Quando você treina glúteo, você treina outros músculos também. Tá, Érica? Não é de isolar a musculatura, não, tá? Então, no estudo de 2002, 10 repetições máximas de 3 exercícios compostos, e foram avaliados 2 dias depois do metabolismo, depois que encerrou esses exercícios. 43 horas depois do exercício, continuavam usando mais gordura que o normal. E após 48 horas também, eles ainda estavam gastando mais gordura do que o normal. QR baixo, lembra do QR? Estão metabolizando gordura. E como o estudo acabou 40 horas depois, não se sabia se essa utilização de gordura continuava por mais tempo ainda. Será que isso poderia se prolongar? Outro estudo de 2008 foi assim, treino intenso, com ênfase na fase excêntrica. A fase excêntrica do movimento, eu vou explicar rapidinho. Concêntrica, excêntrica. Aqui é a contração concêntrica. Aqui existe uma contração para o seu braço não despencar. Como se fosse o freio. O freio é a ação excêntrica, tá? E analisaram 1, 2 e 3 dias depois do exercício. Ainda estava aumentando o metabolismo, indicando que você precisa é de intensidade e não volume para emagrecer, certo? 2009, mulheres fazendo exercícios em doses mínimas, 3 vezes por semana, uma série por exercício, até a fadiga e muito peso. 11 minutos que foi o treino, durante 6 meses. 3 dias depois subiu o metabolismo, pasmem, até dormindo.
Dormindo, gente. Presta atenção, em forma de gordura. Então, a musculação pode ser uma vacina contra o metabolismo lento, porém somente com intensidade e continuamente. Porque se você parar, cessa a síntese proteica, a recuperação muscular acaba, tudo mais. Infelizmente, gente, atividade física é assim. Fez, tem. Parou, acabou. É a realidade. E é triste, mas a gente vai fazer o quê, né? Tem que fazer. 2002, outro estudo. 6 meses de treino de força, parava. 10 dias depois o metabolismo caiu, de novo. Então é aquela constância que eu falei anteriormente. Então peraí, gente, vamos dar uma pausa aqui, vamos pensar. Se eu treinar 10 minutos intensamente, eu posso emagrecer mais do que ficar 1 hora treinando de forma moderada? Esses estudos indicam que sim. Porque, mais uma vez, vou repetir, nós focamos no gasto de gordura após o exercício e não durante. Meu Deus, que diferença, né? Não é uma abordagem diferente? Eu acho isso muito bom, porque eu, Paula, prefiro muito mais, tenho muito mais facilidade de treinar com intensidade e curta duração, ou do que treinar ficar muito tempo. Eu nunca fui de ficar muito tempo e nunca trabalhei assim com minhas alunas. Então, pra mim, isso é uma boa notícia, isso pra mim é bom. E pra gente que tem tanta falta de tempo atualmente, né? É bacana. 2012, homens treinados, 2 protocolos diferentes. Em um protocolo, 2 séries de supino, 2 séries de puxada, 3 séries de leg press, 6 repetições até a falha. Fadigou, reduz a carga e faz de novo, chama drop set. E o grupo 2, 8 exercícios, 32 séries. Dia seguinte, confere-se o metabolismo. No intenso, eles gastavam 362 quilocalorias a mais que o grupo de maior volume. E a QR, que indica que está gastando gordura, caía. Queimando gordura, 362 quilocalorias a mais do que quem fez exercício de você ficar muito tempo na musculação, sabe? Não pode ficar muito tempo na musculação, gente. Eu sei que dá vontade de ficar lá molengando, tá? É mais fácil pra gente. Eu sei que o nosso corpo tá sempre tentando fazer uma coisa mais fácil. Mas a gente tem que lutar contra isso. Treinar com o celular na mão é proibido, tá, gente? Proibido. Pega a sua fichinha lá, imprime ela e leva. Porque o celular distrai muita gente. Um minuto passa e você não vê. Você já passou pela experiência? Deixa eu responder a Ângela. É melhor fazer menos vezes com mais peso? Sim, Ângela. Mas assim, é importante você ver a administração desse peso, sabe? Porque tem que ver o seu nível de condicionamento, se você está executando os exercícios de forma correta, se o seu corpo suporta esse peso que você está querendo pegar, você entende? O peso, sim, ele é um diferencial, ele é uma variável muito importante no treino, mas ele tem que ser usado com muita sabedoria. As minhas alunas de 66 anos, elas estão pegando muito peso. Ela está muito forte, uma aluna especial, mais forte que as outras. Eu até fico falando pra ela, olha a fulana, hein? Ela pega mais peso, mas executado de uma forma muito correta, tá? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Pode continuar perguntando, tá, gente? Eu gosto que faz pergunta, que me ajuda aqui quando eu fico falando uma tagarela, né? Então, eu parei aqui, ó. Você já percebeu que às vezes você faz um treino que na hora você não tá percebendo muito esforço, tá lá tranquilo, intervalo de recuperação certinho, e no dia seguinte você tá quente, tem um aluno que fica quente. Ela fala que ela tá com febre, e a musculatura inchada e quente. Disso que a gente tá falando. É dessas microlesões e a inflamação que você tem nos dias seguintes do treino de alta intensidade. Esse aumento da temperatura corporal, ele aumenta muito o metabolismo também. Então ele faz você gastar mais caloria. Para quem tá chegando agora, gente, eu tô falando sobre a musculação, como a musculação faz você emagrecer, certo? Explicando os mecanismos e a forma correta de você fazer em comparação com o aeróbico e por que ela emagrece mais. Tá joia? A Dani tá perguntando, Daniela, tá perguntando assim, quantas vezes por semana é ideal? Olha, Dani, tem estudos que 2 vezes por semana já tem muito resultado. Tem estudos que 3 vezes por semana, todos os dias.
Então, assim, vai variar muito de sua disponibilidade, dos grupamentos que você tá querendo. Se você quer treinar de uma forma mais intensa, se você tá querendo mais tranquilo, tipo, hoje eu treino só costas e bíceps, amanhã o peitoral, entendeu? Então depende muito do nível de condicionamento, mas a boa notícia é que 2 vezes por semana já tem muito resultado, feito da forma correta, certo? Um estudo de 2010 colocou homens para fazer um treino intenso, focando na fase excêntrica do movimento, que eu já expliquei, né? A fase excêntrica é o freio do exercício. Se observou que o metabolismo, até 3 dias depois, observou o metabolismo. Os que eram habituados a fazer esse tipo de treino estavam gastando 540 calorias a mais que o normal. 2 dias depois, gastavam 240 a mais, o que comprova as afirmações que eu fiz anteriormente. E será que essa recuperação das lesões, a energia vem das gorduras? Em 2011, um estudioso tentou entender esse fenômeno. Comparou ações excêntricas, que é o freio, lembra? Com as ações concêntricas, que é o movimento assim. E o excêntrico, ele gasta menos carboidratos 2 dias depois, gastando mais gorduras no depois, no repouso. Então, sim, o excêntrico também gastava as calorias no repouso. E eu queria falar uma coisa aqui muito importante também, que não existe treino para emagrecer, e sim treino para ganhar massa muscular. É tudo a mesma coisa. Não existe treino para enrijecer. Tipo assim, Paula, passei um treino para me definir? Eu não quero crescer massa muscular, ficar forte, enorme, não. Eu quero só enrijecer. Nós temos que entender que você não pode enrijecer uma coisa que você não tem. E não existe um treino que você faça só para emagrecer. Tudo gira em torno da hipertrofia muscular. Mas nós temos que entender que ganhar massa muscular não é uma coisa assim. Hoje eu tô assim, amanhã eu tô assim. Não. É devagar, sabe? É um tantinho de cada vez. Você vai percebendo aquilo aos poucos. Você não fica forte de uma hora para outra. Então, se você chegou num ponto, ficando muito forte, que eu acho muito difícil, tá, gente? A não ser que você tome anabolizante, que você tem um recurso não dentro da normalidade. Então, você não vai ficar forte da noite pro dia. Você não vai crescer, vai ficar enorme. Então, não existe isso. Existe treino para hipertrofia. Tudo é treino para hipertrofia. Aí a definição tá muito ligada ao emagrecimento, porque normalmente o músculo tá lá forte de baixo, se você treina certinho, lá tá forte. Mas aquela camada de gordura tá impedindo de você ver a sua definição muscular. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, vamos continuar. 2012, 22 mulheres, 9 meses fazendo musculação, 3 vezes por semana. Se observou que umas emagreciam, outras não. Umas ganhavam massa muscular, outras não. Quem mais ganha massa muscular é quem mais emagrece. Por quê? Os treinos devem ser intensos. Mas isso é óbvio, né? Eu já falei. A questão é aumentar 1 kg de massa muscular, aumenta seu metabolismo 20 quilocalorias por dia. Não vai fazer muita diferença na sua vida. Mas massa magra não é só músculo. Só para vocês terem um exemplo, Elo, daqui a pouquinho, só um pouquinho eu respondo a sua pergunta. Os exemplos, 1 kg de rim e 1 kg de coração gastam 400 quilocalorias por dia, cada um. 1 kg de cérebro gasta 200 calorias por dia. 1 kg de músculo também gasta 13 calorias e o de gordura também gasta calorias por dia. Eu confundi aqui, gente, eu notei músculo e gordura gastam mesmas calorias por dia. Não sei, eu vou depois colocar lá no meu Instagram, porque eu coloquei 13 quilocalorias do músculo e 15 da gordura. Mas não é, não. São mais ou menos parecidos, mas não é assim exatamente, não. Então, se são tão poucas calorias gastas, como que eu emagreço? Construindo músculos. É assim que você vai emagrecer. São os processos anabólicos. O nosso erro é só concentrar nos catabólicos. O que é isso, Paula? Anabólicos. Vamos lá. Processos anabólicos são aqueles processos de construção.
A musculação, ele é um processo anabólico. Você está construindo o músculo. E o processo catabólico, você está destruindo alguma coisa. Por exemplo, a dieta para perder peso, passar fome, eles são catabólicos. Você perde massa muscular. Então, nós precisamos focar nos processos anabólicos para perder peso, tá? Anabolismo, crescimento, construção de algo, que seria a construção da massa muscular. A Elô tá perguntando, musculação para terceira idade é bom? É bom não, é ótimo, é excelente, é remédio. O idoso perde muita massa muscular no processo de envelhecimento, chama sarcopenia esse fenômeno, e além de perder a massa muscular, o que acontece? A gordura vai se infiltrando no meio das fibras musculares. Então, é muito prejudicial para a saúde. O idoso ele vai perdendo a funcionalidade, que eu expliquei lá anteriormente, que é levantar rápido de uma cadeira, baixar para pegar um negócio, correr para atravessar a rua, vai perdendo essa funcionalidade. E também tem muitos estudos com idosos aqui, e de muitas coisas que eu estudo, que o idoso ele tem a mesma resposta ao treinamento da pessoa jovem. O problema com o idoso é que a cabeça dele, ele não aceita isso, e ele não quer entrar numa academia de musculação, e não quer fazer o treinamento de força. Então a limitação não é a nível físico, é a nível mental. E ele ganha muita massa muscular também, tá? Espero ter respondido essa pergunta. Tem que fazer musculação. Em 2008, então, alguns pesquisadores decidiram uma coisa muito interessante, né? Eles pensaram assim, bom, se aumentar o peso, então, atua no metabolismo, vamos investigar se aumentar essa massa corporal sem exercícios também vai atuar no metabolismo. Eles pegaram os ratinhos e deram uma super alimentação para eles. Pessoal, vocês estão chegando agora, nós estamos falando sobre musculação e emagrecimento. Fica aí que vocês vão aprender muita coisa. Vocês vão parar com esse negócio de fazer aeróbico e concentrar o seu treino, pouco tempo que você tem, na musculação para perder gordura, tá? E ganhar muitas outras coisas. Eles pegaram os ratinhos, encheram os ratinhos de comida. Depois, eles hipertrofiaram os animais, induzindo a construção de massa muscular. Eles induziram a construção da massa muscular. Algumas vias de hipertrofia, que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão eu vou falar termos complicados. Eu acho que não interessa, tá? Então, eles induziram esses ratinhos a ficarem... Primeiro, eles encheram eles de comida. E depois, eles investigaram. E depois, eles induziram a construção da massa muscular. Se observou que as gorduras corporais... os ratinhos estavam sem massa muscular, né, os que eles encheram de comida, eles estavam sem massa muscular, eles estavam com esteatose hepática, que é gordura no fígado, e diabetes, tadinho dos bichinhos. Aí, depois que eles induziram a hipertrofia, os ratinhos, eles diminuíram a esteatose hepática, eles diminuíram as gorduras corporais e eles diminuíram a diabetes também. Raquel, eu tô vendo que você tá aqui comigo, obrigada, tá? Minha amigona, minha aluna que eu amo. Raquel, gente, ela é um exemplo vivo do que a musculação pode fazer no corpo da pessoa. Hein, Raquel? Um dia que você deixar, eu vou pôr uma foto sua, antes e depois, pra esse povo ver o que a musculação faz de verdade. Deixa eu contar sua história. Aí o povo vai ficar bobo. As mulheres de 50 anos vão ver o que a musculação faz no nosso corpo. Em 2008, tá? E foram os ratinhos, encheram eles de comida e tal, desculpa. Bom, 2005, 21 mulheres idosas e diabéticas. Olha aí, Elô. 4 meses fazendo musculação 2 vezes na semana. Periodizada. O que é uma musculação periodizada? É você fazer seu treino de musculação de acordo com uma periodização. Seria mais ou menos assim. Hoje uma carga alta, amanhã uma carga média, depois um período de recuperação, carga alta, de maneira que a sua curva fique assim, ó, na sua intensidade, para tapear o seu corpo, para ele nunca achar... O nosso corpo nunca pode acostumar com a atividade física, gente. Isso aqui é muito importante.
para vocês que querem emagrecer, querem ter resultados. Se o corpo acostumar com a atividade física, a gente não tem resultado. E a periodização do treinamento, ela meio que tapeia o seu corpo. Mas agora já tem alguns estudos falando que já não é tão eficiente na musculação. E eu vejo isso no meu dia a dia, porque eu tento periodizar algumas alunas, aí quando elas chegam pro treino, Paula, fiquei menstruada agora de manhã, pega leve. Paula, não tô conseguindo andar hoje, tô toda quebrada. Então aquela periodização, aquela intensidade que eu gostaria de fazer de forma diferente, eu não consigo. Então eu vou mais ou menos no ritmo delas, sempre observando algumas regras que aí não podem ser mudadas. Tá? Então eles pegaram essas mulheres idosas, fizeram musculação 2 vezes por semana, com repetições máximas. Repetição máxima é quando você não aguenta fazer nem mais uma. Se são 12, é 12. Se der pra fazer 13, não são mais máximas, são submáximas. Então, essas idosas abandonaram suas atividades físicas costumeiras, mas mantiveram o mesmo gasto energético. Então, elas gastavam a mesma coisa, tá? Obrigada, tá, Ana Cláudia? Tá me dando força aí, gente, que eu fico animada. Fico feliz, porque assim, eu fico muito empolgada de estar estudando, descobrindo cada coisa mais. Essa live, por exemplo, eu fiquei acrescentando coisa aqui até o último minuto, porque quanto mais eu estudava, mais ia aparecendo artigo, ia mais aparecendo coisa, e eu fiquei bem louca. Até uma hora que eu encerrei, falei, não, eu vou terminar aqui nesse assunto, e depois na próxima live eu falo sobre as coisas que foram aparecendo, né? Então, elas mudaram a atividade física, mas continuaram com o mesmo gasto energético. E começaram a comer 15% a mais. Matematicamente, elas vão engordar, não é verdade? Se elas só trocaram a atividade, mas que era o mesmo gasto calórico, e comeram mais, vão engordar. Só que não. Elas perderam 8,3% das dobras de gordura gerais, 10% da gordura intra-abdominal e 11% da dobra da gordura abdominal. Ou seja, com essas alunas fazendo musculação 2 vezes por semana, elas diminuíram a gordura na região abdominal. E a gordura abdominal é que gera mais doença. E também aumentaram a sensibilidade à insulina, 46%, e melhoraram o metabolismo de glicose. Então, gente, a musculação, ela atua nessa gordura abdominal. Olha que coisa! Quanto que a gente pode pensar nisso? Se eu fizer uma musculação pro meu bíceps, vai na gordura da minha barriga e vai tirar. Sabe? É difícil da gente entender. Mas são, assim, milhares de estudos. Então, tem como mais a gente negligenciar isso, né? E olha que eu tô falando aqui de musculação só para emagrecer, né? Eu não tô entrando aqui no mérito da musculação, no tanto de benefício que ela te traz, como o ganho de massa muscular. Falando a linguagem das mulheres, bumbum duro, barriga reta, os gominhos, braço definido, sabe? Ninguém quer braço redondo. Funcionalidade. Tá, vamos nos focar na gordura. Então, eu vou ficar aqui até meia-noite falando da musculação, hein? Outro fator a gente considerar também é a miostatina, que é uma proteína que impede você de ganhar massa muscular. Quando você faz um treino de musculação, você diminui a concentração dela no músculo. Ou seja, as vias de hipertrofia são vias naturais de emagrecimento. Treinos longos e passar fome não adianta. Interfere negativamente no seu estado de repouso. Lá na live da semana passada, falando que atividades aeróbicas de longa duração diminuem seu metabolismo de repouso. Pesos leves, cotonete. Não pode. Não pode usar cotonete. Esquece aqueles pezinhos de 1 quilo da academia. Não olha para aquele não. Toda vez que você vê aquele pezinho pequeno, você pensa eu falando, cotonete. Sai de perto dele, tá bom? Então, vamos na prática. Como deve ser esse treino? Então, a carga é um fator. Pessoal, quem tá entrando agora, nós estamos falando sobre musculação e emagrecimento. Como que a musculação te emagrece? Questões práticas, então. A carga, tá? O fator 1 a considerar. É um fator importantíssimo no peso. Não vamos ficar fazendo exercícios leves, pessoal. Não vamos, porque não vai ter resultado. Se o professor te passou 12 repetições
e quando você termina as 12, você percebe que daria pra fazer 15, tá leve. Eu sou igual um papagaio durante o treino, coisa chata, eu fico o tempo todo assim, fulano, tá leve, ciclano, tá leve, tá leve, tá leve, tá leve, tá leve, porque é uma preocupação que eu tenho muito. Tem que ser pesada, a musculação ela tem que ser pesada. 10 repetições, fez 12, tá leve. 15 repetições, fez 20, tá leve. Aumenta a carga, sempre preferindo a carga do que a repetição. Esquece 20 repetições, 30, gente, esquece. Vamos fazer nosso treino ficar curto e objetivo, porque a gente não tem tempo, tá bom? Um estudo pesquisou o impacto metabólico em diferentes combinações de repetições e cargas. O gasto calórico por repetições foi calculado. Quanto mais carga, mais impacto metabólico, mais você vai emagrecer no período de recuperação. Outro estudo, com 17 pessoas treinadas. Primeira parte, 4 vezes 10 repetições, 60% da carga máxima. 4 vezes 5 repetições, 80% da carga máxima. Mesa flexora e cadeira extensora. O maior impacto foi nas 5 repetições, tá? Mais uma vez, confirmando da intensidade do treino. Porque quando a gente faz 5 repetições, supõe-se que você está fazendo uma carga muito alta, muito impacto metabólico. E a parte 2, 5 minutos de exercício, fazendo flexão ou extensão dos joelhos com 25% da carga. Sendo que a cadeira flexora que estava envolvida nesse exercício gerou mais impacto metabólico e produção de lactato. A produção de lactato também é um indicativo que o seu treino é alto e que o impacto metabólico pós-exercício vai ser maior também. Ou seja, esse estudo, qual a conclusão? Dentro dos mesmos exercícios, as cargas maiores parecem gerar maior impacto metabólico, mas cada músculo responde de um jeito. Qual a aplicação prática então a partir disso? É que você vai usar cargas altas e o maior volume e o maior número de músculos possíveis, diversificando os exercícios. A velocidade do movimento também é importante no processo de emagrecimento. O movimento mais rápido gera mais desgaste metabólico, maior gasto energético por unidade de tempo. Nos mais lentos, o estresse metabólico é menor. Então, um exemplo, um método super lento, 8 repetições, 10 segundos na concêntrica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 segundos na excêntrica, 1, 2, 3, 4, 5. E o método tradicional, velocidade livre, 20 segundos na execução do movimento, com 65% da repetição máxima, de uma repetição máxima. O lactato, que é aquele indicativo que teve o maior desgaste metabólico, foi 7,9 para o treino tradicional, que era na velocidade livre, e 4 para o treino lento, ou seja, o treino não pode ser lento, tá? Quanto mais rápido o movimento, mais você vai emagrecer. Resumindo, pessoal, tô falando sobre emagrecimento e musculação. Como que a musculação te emagrece e como ela é muito mais eficiente no processo de emagrecimento que o aeróbico. Fica aqui comigo. E também, então nós falamos sobre aspectos práticos do seu treino, que você tem que observar a carga, que é um fator importantíssimo, a velocidade do movimento, que tem que ser uma velocidade mais rápida, e nas ações musculares, que é na ação concêntrica, excêntrica e isométrica. São 3 tipos de ação muscular. Concêntrica, eu já expliquei, é quando você está fazendo o movimento. Excêntrica é o freio, e a isométrica é quando você fica parada, tá bom? Então, qual a conclusão que eles chegaram? Que na ação concêntrica, 4 vezes mais de lactato que o excêntrico. Na excêntrica, menor impacto metabólico. E a isométrica foi em último lugar no gasto energético, certo? Então, qual a sugestão de treino para você? Cargas e velocidades altas e não ficar sustentando a descida e nem a isometria. 10 a 15 repetições. Todas as modalidades podem ser boas, mas tem que controlar a intensidade, a cargas e os intervalos de repouso. Tá, gente? Percebam que
sobre a aula de localizada. Sabe aquela aula de localizada que a gente faz nas academias? Até que a gente não vê muito hoje isso mais não. Mas a gente não observa muito esse tipo de metodologia nas aulas de local. É uma coisa que a gente tem que observar. Eu não tô falando que não dá resultado, tá, gente? Mas a gente tem que ter uma certa metodologia. Se hoje você faz glúteo, amanhã você não pode fazer glúteo. A gente precisa de um período de recuperação para o músculo se recuperar. Isso é importante, aula de local. Aí vou repetir que não existe treino de definição mais uma vez, só existe hipertrofia. E o emagrecimento depende muito da alimentação. Um estudo de 2016 em mulheres pós-menopausa, 50 a 79 anos, 6 semanas, sem dieta. Grupo controle e um outro grupo fazendo hipertrofia, 3 vezes 12 repetições. Quais as conclusões? Melhoraram as funções cardíacas, diminuiu 7 centímetros de cintura, diminuiu a glicemia. Só resultado bom. Olha esse outro estudo. 2013, 58 pessoas de 50 a 65 anos sem dieta. Aí tinha 3 tipos de exercício. A endurance, que era 40 minutos de algum exercício cardio, 65% da intensidade de VO2 que eu expliquei lá na última live. Lembra como é que a gente calcula? Minha última live, gente, tá lá no meu canal do Telegram. Lá na descrição da minha bio, do meu Instagram, tem um Linktree. Você clica lá, é direcionado ao meu canal do Instagram, e lá você tem acesso a todas as lives que você não conseguiu assistir toda e que depois você quer assistir com calma. Vou disponibilizá-las lá. Então, o treino de endurance, 40 minutos e 65% da intensidade máxima, foram 3 tipos de exercício. Esse tipo de endurance, um circuito de musculação, 3 vezes 15 repetições, e outro circuito de pausa e descanso. É aquele que eu expliquei, que a gente faz o exercício, espera um pouco, dá o período de recuperação e faz outro exercício. E o outro é em circuito, você vai passando e não tem intervalo de recuperação. Qual a conclusão que eles chegaram? O endurance, que era o esteira, que era 40 minutos, tal, perdeu 3 quilos na balança. Que era só 1,5 kg de massa de gordura. O circuito na musculação 3 vezes 15, com baixa intensidade, perdeu 2,6 kg na balança, mas era 2,9 de gordura. E na endurance era 1,5. E o circuito de pausa e descanso, que aquela minha aluna não quer ficar esperando, dar um intervalo para ela fazer outro exercício, perdeu 3,1 quilos. Perdeu na balança 5 quilos, sendo que 3,1 quilos era de gordura. Então, a gente vê. Tá errado isso aqui também, tá, gente? Esse circuito de pausa e descanso perdeu 3,1 quilos de gordura. É o que nós precisamos saber. Quer dizer, ele perdeu mais do que 40 minutos na esteira, em ritmo estável de endurance, e mais do que o circuito. Então, a gente vê que a musculação é uma estratégia muito eficiente para a gente perder as gorduras e ganhar massa muscular. Então, por que você vai ficar 40 minutos numa esteira se você pode ficar 40 minutos numa musculação, 30 minutos e perder gordura, bastante, como a gente está vendo aqui, e também ganhar massa muscular, e também ganhar funcionalidade, e também ganhar tanta coisa? Seria uma economia de tempo fantástica. Por que será que a gente não está fazendo isso? Por que será que tantas pessoas ainda insistem no aeróbico? E ainda por cima, ainda depois vão fazer a força. Então fica um treino de 1h30. Então vai ter impacto ruim no seu metabolismo. Entende? Agora eu vou mudar um pouco do assunto. Eu vou falar dos hormônios reguladores do apetite. Será que o tipo de exercício atua sobre eles? Existem hormônios que regulam o nosso apetite. Existe a leptina. Ei, Gisele, tudo bem? Ana Cláudia, você não fez musculação, mas tem visto os benefícios. Que bom. É bom a gente ver os resultados daquilo que a gente está fazendo, né? O importante do treino é ter o resultado. Então, esses hormônios reguladores do apetite, ele também é importante a gente considerar ele nos exercícios, não é verdade?
Será que o tipo de exercício atua sobre esses hormônios? Existe a leptina, que ele é um hormônio responsável pelo balanço energético. Ele gera a saciedade. Ele é produzido principalmente nas células adiposas, que são órgãos endócrinos. É importante a gente entender, pessoal, que as nossas células adiposas... você não treina não, Ana Cláudia? Então pode começar a treinar aí. É bom pra caramba. Você vê os resultados que postam, né? Então, começa a treinar, você vai amar. A leptina, ela gera saciedade. E ela é produzida nas células adiposas. Então, meninas, as nossas células adiposas, elas não são células que ficam simplesmente ali paradas, acumulando gordura, nascendo mais, acumulando mais gordura, e não. Hoje em dia, assim, é muito sabido que essas células adiposas, elas funcionam como órgãos metabólicos. Elas produzem, espalham pelo seu corpo substâncias inflamatórias. Então, isso vai gerando uma inflamação crônica no seu corpo. E o princípio de todas as doenças vem através da inflamação. Essa inflamação crônica que desencadeia, inclusive, o câncer. Então, hoje, infelizmente, assim, muita gente fala que nós somos gordofóbicas, que nós somos... que a gente fala é só em ficar sarada, que a gente vive pra isso, só vaidade. Mas, infelizmente, hoje, sobrepeso... Se você tá com sobrepeso, você tá inflamada. E essa inflamação crônica vai gerar doenças, entende? Não é uma questão só de estética. Se fosse, eu tenho certeza, que não teria tanta gente estudando tanta coisa aqui. Tantos artigos científicos, tanta gente gastando tanta energia, tanta coisa. Porque saúde, né? Se for só pra te manter magro, bonito, e você entrar na calça jeans, não teria tantas pessoas pesquisando isso. Entende? E pense nisso quando uma amiga sua falar: nossa, tá magra demais, chega, né? Você tá fissurada nisso, mulher mais velha é feia, muito magra. Pensa nisso, tá, gente? A gordura é um sinal de doença, pelo mínimo que seja. Eu quero que vocês fiquem bem informadas em relação a isso. É doença, certo? E foi observado que os exercícios físico crônico... O que é um exercício físico crônico? Mais de 8 semanas, tá, gente? Ele é capaz de reduzir a concentração plasmática de leptina. Porque assim, eu tô falando que ele gera saciedade. Mas os obesos, eles têm muito desse hormônio disponível. Então, se gera saciedade, como é que o obeso está com ele cheio desse hormônio no sangue? É porque ele gera uma resistência a esse hormônio. Ele tem muito no sangue porque ele não tem mais captação. Então ele está sempre com fome. E descobriu-se que a atividade física ele diminui essa concentração que não gera essa resistência. O exercício crônico, mais de 8 semanas. E qual tipo de exercício que poderia reduzir? Então, tem algum estudo falando que o exercício de força ou que o exercício de endurance, qual o tipo de exercício que diminui mais esse tipo de hormônio que podem facilitar a sua perda de peso? Eu achei um estudo no periódico de Journal of Endocrinology, que o objetivo do estudo foi investigar em voluntários de peso normal, no período agudo após o exercício físico, de moderada intensidade, os efeitos sobre esses níveis dos hormônios, da leptina e da grelina. A grelina é um hormônio que dá fome e a leptina é um hormônio que gera saciedade. Então eles queriam investigar isso. E eles não conseguiram chegar à conclusão que algum tipo de exercício, ou determinados tipos de exercício podem favorecer ou não a atividade desses hormônios. Eles chegaram à conclusão que o que diferencia, o que faz você ter um balanço melhor desses hormônios é você perder o tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo, mais leptina e mais a resistência à captação dela, mais fome a pessoa sente. Então, quanto mais gordura você tiver, mais fome você sente. Então, é isso que eles quiseram dizer.
que para você melhorar a ação desse hormônio, você tem que perder sua gordura abdominal, ok? Eu agradeço a vocês que ficaram comigo aqui até no final. Eu espero ter acrescentado mais um pouquinho para te motivar, te orientar a fazer a atividade física correta. Espero ter te convencido que a musculação emagrece, certo? E que é um ótimo recurso para você perder aquela gordurinha estocada. Principalmente aliando a uma reeducação alimentar. Não é dieta de fome, não é jejum, não é ficar morrendo de fome sem poder comer as coisas que você gosta. É se reeducar, fazer a alimentação correta, o treino correto para ter os resultados na saúde e na aparência e na sua autoestima, certo? Essa live vai ficar disponível no meu Telegram. Quem perdeu ou quiser mostrar para alguém ou quiser compartilhar com alguém, vai lá e assiste, tá? Muito obrigada e um beijo para todo mundo.